السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد. Caros irmãos e estimadas irmãs, todos nós estamos a par do que está a suceder, a ocorrer em Gaza, na Palestina, e que Allah subhanahu wa ta'ala facilite e remova o mais rápido esta dificuldade. Digam amém. Neste âmbito, há muita polêmica, há muitos debates se realmente trata-se de jihad ou não jihad. Será que é dever de cada muçulmano fazer parte desta luta ou não? A verdade é que existe esta polêmica e este debate entre os sábios. E eu acredito que muitos de nós, se tivesse oportunidade, estaria lá presente para lutar e combater os inimigos. Mas infelizmente não está nas nossas mãos. Mas, caros irmãos, tem um jihad que está em nossas mãos. Tem um jihad que está em nossas mãos, nas mãos de cada chefe de família. É realmente um jihad, um esforço que, se nós cumprirmos como deve ser cumprido, então, inshallah, o nosso futuro será brilhante. É jihad. Qual é este jihad? Tarbiyatul abna, a educação dos nossos filhos. Não extraem, é jihad. Educar uma criança é jihad. Não requer só dinheiro. Requer seu dinheiro, sim. Requer suas palavras. Requer suas práticas. Requer sua paciência. Requer seu exemplo dentro de casa, para que possamos ter uma criança abençoada e prestativa à família e à sociedade. Não é por acaso, caros irmãos e estimadas irmãs, que os Anbiya, os profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, preocupavam-se com a sua geração, mesmo antes de nascer. Allahu Akbar. A pessoa ainda não casou, ou já casou e ainda não tem filho, já está preocupado com a sua geração. Já está preocupado com a sua geração. Quem será que virá? Rabbi habli minas salihin. O Allah, conceda-me filhos piedosos. Dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam, antes de Ismail e Ishaq alayhi salatu wassalam nascerem. Ibrahim alayhi salatu wassalam já fazia este dua: Rabbi habli minas salihin. Allahu Akbar. Antes de nascerem. Antes de nascerem. Zacarias alayhi salatu wassalam não tinha filhos. Quando pediu a Allah subhanahu wa ta'ala: fahabli min ladunka waliya waj'alhu rabbi radiya. Oh Allah, conceda-me um filho. Este foi o primeiro pedido.
mas não só um filho. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. Oh Allah, faça com que este meu filho cumpra com aquilo que atrai a sua satisfação. Zacarias alayhi salatu wassalam não só pediu um filho piedoso. E Allah subhanahu wa ta'ala concedeu Yahya alayhi salatu wassalam, profeta, nabiyan wa rasula. Pessoas que foram prestativas à família e à sociedade e à humanidade toda, porque houve preocupação dos pais. Aqueles pais não eram daqueles que só faziam filhos e não tinham preocupação. Havia preocupação antes de nascerem. Como será o comportamento deste? O que eu quero para este meu filho antes de nascer? Depois de nascer, também havia preocupação. Já nasceu, logo nasceu, havia preocupação. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da avó de Isa alayhi salatu wassalam, o que diz? Mãe de Maryam. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم. O nome dela passa a ser Maryam. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Wallah, eu imploro a sua proteção. Proteja esta menina e a sua geração. وإني أعيذها بك وذريتها. Allahu Akbar. Não só pediu dua para esta filha, pediu dua também para a geração desta filha. Allahu Akbar. Min ash-shaytan ar-rajim. Contra o shaytan ar-rajim. O pai, a mãe já está preocupada com os netos. E Allah subhanahu wa ta'ala atendeu. Maryam, mashallah, alayhi salatu wassalam, a vida dela toda estava no ibada. Baitul Maqdis, i'tikaf, salah, jejum, mulher super piedosa. E depois Allah subhanahu wa ta'ala concedeu Isa alayhi salatu wassalam. Dua, preocupação. Shaitan não pode tirar proveito dessas crianças. Ok, já cresceu, abandonamos? Não. Ibrahim alayhi salatu wassalam a dizer Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wallah, faça de mim daqueles que observam o salah, wa min dhurriyyati, e a minha geração também, ya Allah. Não quero geração bandida, criminosa. Wa min dhurriyyati, a minha família, a minha geração também deve fazer parte. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala atendeu todos os profetas que vieram depois de Ibrahim alayhi salatu wassalam, fizeram parte da geração de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Porque o dua era este sempre: muqima as-salati wa min dhurriyyati wa min dhurriyyati wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Proteja a mim e a minha geração da adoração de ídolos. Estão a perceber? Dhurriyyati, dhurriyyati, dhurriyyati. A minha geração, os meus filhos, os meus filhos. Quando falou de Ismail alayhi salatu wassalam, وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Ismail alayhi salatu wassalam também, porque é automático. Já ouviram falar de efeito dominó? É automático.
Da forma como você educou seu filho, é da forma como ele educará seu filho. É efeito dominó. Pode haver exceção, mas a regra é efeito dominó. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Ordenava a sua família a salah, a zakah, porque veio com esta bagagem de casa de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando recomenda ao Nabi alayhi salatu wassalam, diz: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordena a sua família a observar o salah. Não só, que eu já disse, não querem ouvir, não tem respeito. Nova geração, Android, QFC, não obedece ao pai. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ser paciente. Ser paciente. Meu filho, salah, não observou? Salah, não observou? Salah, 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 salah. Buzinar. Buzinar. Salah, salah, salah. Isso que significa وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Não é? Eu já falei. Ele também já é grande, ele que desarasca. Se entrar no Jahannam também com ele. Não é isso que Allah quer de nós. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا. Esta mensagem é para cada um de nós. Oh, vós que credes. Cremos, pronunciamos Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Então, protegei a vós, wa ahlikum, e a vossa família, do fogo infernal. Allah não diz para preocupar-se só consigo. Qu anfusakum wa ahlikum. Sua família, sua esposa, como está em casa? Fala com quem? Tecla com quem? Assiste o quê? É sua responsabilidade. Seu filho, quais são suas amizades? Seus companheiros, é sua responsabilidade. Tem smartphone, o que assiste? YouTube. O que está a assistir no YouTube? E hoje, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, já temos aquele controlador, sabe? Que o pai consegue do seu celular acompanhar o que seu filho está a assistir, com quem está a teclar. E ele, do seu celular, tem capacidade de desligar a aplicação. Existe. Investigue. Do seu próprio celular. Diz que não, Sheikh, não podemos ser muito rigorosos, eles precisam de celular porque agora, desculpa, precisam de celular na escola. Esta é a desculpa. Então temos que dar celular, temos que dar laptop. Então Allah subhanahu wa ta'ala também já facilitou. Está aqui, este aplicativo, você acompanha. Realmente está a usar para escola ou para ajudar o shaitan. E você pode desligar do seu celular que este está a assistir coisas indecentes, então desliga. Ele já não tem acesso. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Proteger a si, proteger a sua família. E quando vem o termo família, em primeiro lugar vem seus filhos. A esposa está dentro, mas vem em primeiro lugar seus filhos. Nós reclamamos, caros irmãos, de criminosos, bandidos, mentirosos, traficantes. Esses caíram do céu, vieram do Marte, do outro planeta. São nossos filhos. São filhos de quem? Yajuj wa Majuj. São nossos filhos, que nós
estávamos a sustentar, mas porque não houve preocupação. É verdade que existe exceção existe. Nuh alayhi salatu wassalam, ninguém pode dizer que ele foi negligente, mas não é a regra. A regra é aquela de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Preocupou, Allah subhanahu wa ta'ala estará do seu lado. Então não vamos negligenciar e depois, quando já são crescidos, perguntamos: mas qual é o pecado que eu cometi? Eu fiz de tudo. Ainda alguém esteve a dizer que existe diferença entre educação e cuidado. Cuidar de uma criança e educar uma criança são duas coisas diferentes. Sabiam? Tutelar uma criança, educar uma criança, são duas coisas totalmente diferentes. Você deu comida, está a cuidar da criança. Comprou roupa, está a cuidar da criança. Pagou escola, está a cuidar da criança. Isso ainda não é educação. Isto ainda não é educação e nós confundimos muito. É por isso que, quando já são criminosos, perguntamos: o que eu fiz? Você cuidou da criança, pode ter cuidado, mas você não educou a criança. Transmitir esta mensagem. Existe diferença. Qu anfusakum wa ahlikum nara. E é uma grande traição, caros irmãos. Traição, grande traição. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a si filhos e você não desempenhou o papel que foi responsabilizado. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: prestem atenção, este saco de moeda, pouco barulho, dinheiro afugenta as pessoas. لا تخونوا الله, não traiam a Allah e a seu Rasul. لا تخونوا الله وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, e também não traiam aquilo que Allah depositou junto de vós. Ibn Abbas radiyallahu anhuma diz que Allah subhanahu wa ta'ala refere-se aos filhos. É um amana. É um amana da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquele que só cuida e não educa está a trair Allah subhanahu wa ta'ala. É traidor, munafiq. Uma das qualidades, traidor. Allah concedeu a ele filhos e ele só cuida e não educa. Ele só cuida e não educa. Portanto, caros irmãos, está aí o jihad que cada um de nós tem em suas mãos. Educar, caros irmãos, estimadas irmãs, é viver, acompanhar esta criança desde o seu primeiro dia até o seu último suspiro, como se fosse um único corpo. O pai, enquanto está vivo, sempre tem um ensinamento a deixar para o seu filho. Wallahi. O pai, enquanto está vivo, o filho pode ter mestrado, pode ter doutoramento, pode ser presidente, pode ser deputado, pode ser governador. O pai sempre tem um ensinamento a deixar para o seu filho. É sunnatullahi fi khalqihi. É a tradição de Allah subhanahu wa ta'ala. É baraka. Allah sempre coloca baraka no pai. E os filhos mais prestativos, a família e a sociedade, são aqueles que tiveram acompanhamento de ambos os lados. Dizem que existe um estudo que esses criminosos, a maioria, são filhos de quê? São filhos de zina. São filhos de
zina, que Allah proteja a todos nós. Zina, a pessoa fez zina, não quer saber. Cresce com sua mãe. E uma casa onde não existe homem, temos problema. Existe exceção. Mas a regra, a casa onde não existe homem, uma casa com problema. Porque cada pessoa desempenha um papel. O pai tem um papel a desempenhar, a mãe também tem um papel a desempenhar. Ninguém pode ocupar. Tu e Nuan não existe. Tu e Nuan não existe. A maioria, wala do zina, filhos de adultério, não tiveram acompanhamento. Parecer que não. Os sábios até dizem que quando a mãe coloca o seu filho para amamentar, e já estamos a começar a conexão, a criança faz o quê? Olha para a mãe. Allahu Akbar. Aquele 30 minutos, 45 minutos, está a olhar para a mãe. E no passado também as mães olhavam para os filhos. Hoje estão assim, no celular. É por isso, é verdade que nós sempre falamos obediência aos pais, respeito aos pais, mas o problema vem de lá em cima. O problema vem de lá em cima. Eles também pecaram e erraram. E al-jaza'u min jinsil amal. Tudo tem consequência. É sunnatullahi fil ard. Tudo tem consequência. Então, começa quando é bebê. Pai, como trata esta criança? Aquele de deixar na escola, aquilo fica gravado. É por isso que nós recomendamos, você tem motorista, alhamdulillah, trabalha, alhamdulillah, faça um esforço. Não consegue deixar e levar, faz uma das voltas. Não consegue todos os dias, nos dias que consegue, tudo isso fica gravado. Escola, madrasa, ficar com seu filho, dar beijinho ao seu filho. Quem de nós hoje dá beijinho? Este celular tirou a nossa relação com os filhos. Wallahi, esse celular tirou a nossa relação com os filhos. Tem pessoas que ainda não ficaram 5 minutos a olhar para seus filhos. De todos os ângulos. Olha, eu de cima já conheço meu filho, de baixo, do lado direito, do lado esquerdo. Ele não conhece. Ele não conhece. Porque nós ficamos todo o tempo no celular. Acho que conhecemos a parte da frente só. De trás, se alguém perguntar quem é esta criança, eu não conheço. Nós não vivemos com os nossos filhos. Nós não vivemos aquilo que é viver um único corpo. Foi a escola, foi a madrasa. O que aprendeu? Ainda ontem eu escrevi um texto. É verdade que você não teve a mesma oportunidade. Diz que, olha, eu vivi no tempo colonial, ainda não havia madrasa. Está perdoado, existe um pretexto. Mas tenta pelo menos simular a seu filho que, olha, eu estou atento. O que você aprendeu hoje na madrasa? Vai falar coisas que você nunca ouviu. Mas existe um acompanhamento. Na escola, existe um acompanhamento. Dar amor, carinho. Esses criminosos, hoje nós perguntamos, são tão o quê? Frios. Frios, que matam as pessoas sem nenhuma piedade. Por quê? Porque eles cresceram naquele ambiente, não tiveram amor. É por isso que um tio que vive na África do Sul, quando perguntei, diz que, olha, estes não tiveram educação. Não tiveram educação que deveriam ter. Não tiveram amor que deveriam ter. É por isso que o comportamento é este. Eles cresceram naquele ambiente. Quem de nós hoje pega seu filho e coloca cá em cima e dá beijinho? Nós se calhar só damos beijinho aquilo quando é bebê ainda. Também 2 minutos quando é pai, depois entrega a mãe.
dar beijinho. Nabi sallallahu alaihi wasallam esteve sentado com seu neto e deu beijinho. Aqra ibn Habis disse: Inna li min al-awladi 10 ma qabbaltu minhum ahada. Eu tenho 10 filhos, nunca dei beijinho a ninguém. Ficou admirado o Rasul alaihi salatu wassalam dar beijinho a uma criança. Com tantas ocupações, está a brincar com uma criança. Allahu Akbar. Fazer dua para seus filhos. Quem de nós? Dua, caros irmãos, é o segredo para o sucesso dos nossos filhos. Escrevam. Quem tem caderno, escreve. Quem tem celular pode escrever também. Quer que o seu filho seja brilhante, não pode faltar seu dua para esta criança. Não pode. Sempre que tiver a oportunidade, o Allah protege esta criança. O Allah ilumina esta criança. O Allah afasta toda a maldade desta criança. O Allah faça com que esta criança seja prestativa à sua família, aos seus pais, à sua sociedade e à humanidade toda. Dua, dua, dua. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o dua dos pais. Outra calamidade que nós vivemos é só amaldiçoar nossos filhos. É por isso que o Nabi alaihi salatu wassalam: La tad'u ala awladikum. Não lancem pragas para os vossos filhos. Aquela nossa zanga, é verdade que às vezes eles podem ter o comportamento que têm, ou que já casaram, não têm muitos cuidados com os pais. O que nós dizemos? A vida dá volta. A vida dá volta. Eles também têm filhos. O que significa isso? O que significa? O Allah faça com que eles passem pela mesma coisa. Isto já é lançar praga. É criança, 5 ou 6 anos, bateu alguém, seu bandido, malcriado, isso, mais aquilo, filho disso, filho daquilo, tudo isso é o quê? Espera ser uma pessoa prestativa? Espera. Está enganado. Está enganado. Portanto, caros irmãos e estimadas irmãs, tudo tem consequência na vida. Tudo tem consequência. Se você fez o bem, terá o bem. Se foi médio, terá também um médio. Se não valeu nada, também terá alguém que não valeu nada. Al-jaza'u min jins al-amal. Este que é jihad. Quer combater? Combata. Vamos fazer dua para os nossos irmãos que estão a passar por dificuldade. Mas temos cá ainda este jihad. Porque esses drogados, conhecem esses drogados? Ainda tem um aqui que dizem que veio de Nampula, sempre a pedir pessoas. É filho de quem? São nossos filhos. Esses ladrões são nossos filhos. Esses criminosos são nossos filhos. Mas houve problema na educação e é por isso que hoje também estão a criar problema para a sociedade. Isto é automático. Então vamos tentar mudar para a nossa situação também mudar. Que Allah conceda tawfiq a todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.